Olá, pessoal! Aqui é a Márcia Juliana do canal Biblu Tarot e Oráculos. Estou aqui para mais uma tiragem. Eu decidi fazer uma tiragem com o deck What Lies Beneath. 3 cartas, quero tirar deste aqui. Depois, venho com Oráculo de Delfos. E pretendo complementar com Fim de Século Keeper, para mais algumas pistas do oculto. O que o grupinho verde, o grupinho esmeralda precisa saber? O que está no oculto? Qual o cenário? Qual a narrativa que está lá já vibrando, que já está lá manifestando as suas influências, principalmente nos nossos corpos sutis, e que a gente precisa conhecer. Já que Deus nos dá essa oportunidade, né? Por meio dos recursos do tarô, dos oráculos, conhecer esse mundo oculto. Vamos, então, entender essa linguagem, vamos utilizar o discernimento, como esse conteúdo é um conteúdo metafísico, é um conteúdo que transcende um pouco a realidade, apesar de influenciar a matéria, mais diretamente ou mais indiretamente, não interessa. A gente está tratando de um conteúdo metafísico. Toda essa narrativa, esse discurso que eu vou utilizar, ele está representando um mundo do sutil, do oculto, do inconsciente coletivo. E cada um que ouvir esta mensagem vai discernir se essa mensagem trouxe algum sentido para esse teu mundo espiritual, esse teu mundo interior. Ok, valida. Curte a minha mensagem, se inscreve no meu canal se sentir vontade ou faz um comentário construtivo de preferência, pra gente trocar uma figurinha. Caso contrário, você sentir que não é para você, que essa mensagem não bateu com nada do que você pensa, então esse canal não é para você, ou não para esse momento, tá bom? Vamos lá então? What lies beneath? O que está oculto, né? O que está oculto, que o inconsciente coletivo, representado pela pedrinha verde, pela pedrinha esmeralda, o coletivo esmeralda, precisa saber. 3 cartinhas aqui, com o fundo do deck para fechar. E vamos elucidar mais alguma questão do oculto aí. Aqui, ó. Saíram 3 cartinhas já. Elas voaram. As 2 últimas cartas foi uma voadeira do alto. Vamos lá. Então, fundo do deck. Ó. Essa mensagem é uma mensagem de precaução. É um alerta. Uma mensagem de alerta para um grupinho especial aí. O grupinho do coletivo Esmeralda. Um grupinho verde. Mais 3 cartas do Oráculo de Delfos para elucidar. Essas más escolhas tem a ver com o quê? Más escolhas, a primeira carta que saiu aqui. Tem a ver com os sonhos. E o que essa pessoa, esse grupinho verde não quer ouvir? O que ele está negando? Eles não querem ouvir, eles não querem saber. O processo de negação está muito forte em relação a aqui, ó. A malícia. E doing drugs. O pessoal tá
Então, utilizando drogas, bebida, qualquer tipo de química mais forte, né? Remédios, estão precisando de remédios mais fortes. O que tem a ver? Oráculo de Delfos. Ok. Ó, saiu uma carta extra aqui, vou aceitar. Vamos fechar aqui o deck. Então, vamos fazer assim, assim, assim e assim. Aqui, aqui, aqui e aqui. Vamos para o fim de século. Fim de século. O que precisamos saber em relação às más escolhas, os sonhos? O que houve aqui? O que esse grupinho verde, o coletivo esmeralda precisa saber? Bora lá, bora lá. Minha egrégora maravilhosa, me ajuda. Me elucida essa mensagem. É com vocês aí. Não vou aceitar, ficou muito bagunçado, eu achei. Vamos lá, última carta. Opa, agora sim. Agora, pulou bem forte. Fundo do deck. Ai, 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 ai. Então tá. Bora lá. Vamos começar essa leitura, então. Vamos colocar mais pra cá. Aqui, aqui. Vamos organizar essa mesa pra a gente conseguir ver melhor e ficar mais clara essa mensagem. Essa aqui é uma carta extra. E aqui, por último, nós temos o deck fim de século. Então, começando, abrindo a tiragem Bad Choices. Então, o que nós temos aqui? O grupinho verde é um grupinho que fez em algum momento da sua vida péssimas escolhas. Então, não foi legal. Então, aqui, ó, a gente pode perceber que a personagem desta carta, ela tá fumando, ela tá bebendo, ela tá na noite. Pode ser que essas más escolhas do grupinho verde tenham a ver com esse processo, assim, de se expor demais à bebida, ao cigarro, ao perigo da noite. E acabou que, de uma certa forma, direto ou indiretamente, pode afetar negativamente essas pessoas. E essas pessoas, elas não estão interessadas em ouvir algo que interfira nisso. Ela não quer saber. Por exemplo, se é um grupo de jovens, está indo para a noite, bebendo, fazendo farra,
ocioso demais e chega a mãe, pai, tio, prima, primo e começa a dar um sermãozinho, elas não querem ouvir. Elas estão num processo de negação, elas estão numa fase de que essas más escolhas estão muito estruturadas na sua consciência, no seu inconsciente, no seu emocional, no seu mental, a ponto de elas estarem no processo de negação, ou seja, as escolhas foram ruins, mas elas não querem ouvir que isso foi ruim. Me veio aqui muito o contexto da política, né, que a gente está vivendo agora, ou seja, as pessoas votaram num presidente X, que é uma droga, de repente, por um processo de negação, elas não querem ouvir que esse presidente é uma droga, né? Esse presidente é uma droga que destruiu a nação e elas não querem ouvir. É um processo de negação, ou seja, não são tão sensíveis e medrosas que não conseguem assumir a culpa de terem votado num presidente que é péssimo, né? Que foi uma péssima escolha. Isso é um exemplo no âmbito da política, mas no exemplo da juventude pode ser essa coisa de uma escolha da noite, ou até de um adulto, até de um casal. Alguém aqui fez péssimas escolhas e não querem ouvir, não querem sair deste mundo por um processo de negação, provavelmente. E aqui, a terceira carta que caiu foi doing drugs. Então, essas pessoas estão envolvidas com drogas, né? Ou seja, aqui a droga, ela pode ser um remédio psiquiátrico, pode ser um remédio de um tratamento químico normal, pode ser o álcool, pode ser o fumo, pode ser as drogas mesmo, as drogas pesadas, né? As drogas viciantes, as drogas ilícitas, pode ser drogas lícitas e ilícitas, e isso está afetando a vida dessas pessoas a ponto de que o fundo do deck acusa caution, ou seja, tem que tomar um certo cuidado nessa estrada aí, é perigosa. Então, você tá tomando drogas, bebendo demais, fumando demais. Vamos pensar no mundo do ilícito, né? Está fumando muita maconha, está fumando, está se envolvendo com drogas pesadas. É uma escolha ruim e não quer sair dessa, não quer ouvir, não quer se tratar, e isso é um caminho, uma estrada perigosa, então a pessoa tem que repensar. Então, de repente, o grupinho verde aqui, tem uma galera aqui, de repente isso não é para todos, mas aqueles que estão envolvidos com drogas pesadas ou estão há muito tempo fumando maconha, que já está fazendo mal para a pessoa, a ponto de ser uma má escolha, pode ser que seja um momento de repensar, refletir, sair desse processo de negação e perceber que você pode mudar, que você pode fazer um detox, que você pode se limpar, vai ser difícil para alguns, aqueles que estão mais envolvidos em coisas pesadas. E no contexto da política também, é tudo um processo de autoconhecimento, de reflexão e de sair da negação, né? Aceitar humildemente que todo mundo erra, que todo mundo vacila na vida, uma, duas, três, milhares de vezes e que a gente faz umas escolhas, mas a gente tem que saber lidar com elas, tem que ser forte para poder resetar, para poder fazer um detox, para poder sair desse estado de periculosidade, né, do caution aqui, do perigo na estrada e voltar para uma zona de estabilidade. Essa carta aqui do Bad Choices também, abaixo dela, veio a questão dos sonhos, né, ou seja, provavelmente essas pessoas aqui tinham sonhos, né? Esses sonhos, assim, conscientemente. Eu tenho sonho de casar, eu tenho sonho de ter uma empresa, eu tenho sonho de ser vereadora da minha cidade, eu tenho sonho de ser médica, eu tenho sonho de trabalhar no postinho da cidade, eu tenho um projeto social legal, eu quero investir. Essa carta, ela traz essa ideia dos sonhos, né? Que podem ser esses sonhos materiais objetivos, mas também pode ser o mundo dos sonhos, né? Ou seja, o mundo dos sonhos, do inconsciente, de um psiquismo, né? Que é motivado por drogas psicoativas. Então,
Pode ser também que algumas pessoas desse grupinho verde estejam, né, tenham feito más escolhas em função de desejar muito, né, querer muito materialmente um sonho, realizar um sonho, e fizeram más escolhas que prejudicaram o psiquismo dela, a integridade dela, a ponto de ela se envolver com drogas e estar no processo de negação, de não querer ouvir e estar numa situação periculosa aqui, né? Ou se não, as pessoas que foram para esse caminho das drogas, dos psicoativos, né? Que altera o psiquismo da pessoa, catapulta ela para o mundo dos sonhos, para o mundo da fantasia, para o mundo mais do delírio, da alucinação, e que pode também ser uma má escolha. Pode ser que não seja legal viver isso nesse momento, seja perigoso. Olha aqui, é uma advertência, um alerta. Então, de repente, dá para repensar, dá para sair dessa negação. Ah, eu tô vivendo uma boa na minha maconha, eu tô tendo umas vibes legais, tendo uns sonhos legais, tendo umas intuições legais, né? Eu tô vivenciando umas fantasias, uns delírios, umas alucinações, assim, que tá me tabaqueando, tá me fazendo estremecer, mas ao mesmo tempo também tá me dando uns insights. Tudo bem? A pessoa pode continuar, mas o ideal seria, por causa dessa carta de alerta na estrada aqui, seria bom que ela repensasse, saísse de um processo de negação e perceber que de repente não é um bom momento. De repente a gente está no momento da Terra que os astros não aconselham esse tipo de comportamento, de repente você tem que ficar mais íntegro e centrado, de repente a crise do coletivo, esses movimentos da natureza, tudo isso não colabore para você se arriscar tanto assim nesse momento, então tem que repensar. Essa questão do não querer ouvir também está relacionada aqui com a carta de baixo, que é a carta da malícia. Então, quer dizer que aqui, ó, essas más escolhas, esse envolvimento com drogas, a questão de sair na noite, ou de viver em uma realidade mais psicoativa, de um psiquismo mais ativo para o delírio, para a fantasia, para sair da realidade, como uma catarse, como uma fuga, tem a ver com a malícia também. A pessoa também tá se envolvendo, e aqui tem a carta no fundo do deck, a tentação, né? A pessoa tá se envolvendo em relacionamentos, tanto é que apareceu aqui a carta múltiplos amores e a necessidade de proteção. Então, essa galera aqui, ó, que eu captei, é uma galera que tá na aventura. É uma galera que, principalmente nessa linha do oráculo de Delfos aqui, ó, pegou esse mundo do psicoativo, do delírio, da fantasia, de se usar droga, do mundo dos sonhos, né? De um habitar esse mundo do inconsciente de uma maneira um pouquinho mais arriscada, né? Por meio de drogas e tal. Isso está potencializando a malícia, ou seja, o desejo sexual, o desejo íntimo, com múltiplos amores, com múltiplas pessoas, se envolvendo em contextos de uma tentação bastante intensa, e há uma necessidade de uma proteção, há necessidade de proteção nesse sentido, porque há perigo, a pessoa não quer ouvir que há perigo, tá curtindo muito isso aqui, e ela está realmente em perigo, tá? A carta das más escolhas com os sonhos, que eu interpretei tanto de um ponto de vista sonho material, realizável, de um projeto de vida, quanto dos sonhos do mundo da fantasia, do mundo do delírio, do mundo de tomar uma droga e ter um acesso a uma dimensão de um transe, de uma vivência mais psicoativa. E embaixo, né, great fortune, ou seja, uma grande fortuna, ou seja, a pessoa considera isso, né, esse sonho, e considera essa vibe aqui, como uma maneira de conseguir muito dinheiro, né, ou seja, envolve muito dinheiro, ou seja, as más escolhas, esses sonhos que essa pessoa tem, é um sonho de ter muito dinheiro, né? São pessoas aqui do grupinho verde, da pedrinha esmeralda, do coletivo esmeralda, que a pessoa tá fazendo muitas escolhas ruins porque tem esse sonho de ter muito dinheiro também.
Então a pessoa tem que se precaver, ela tá se expondo, de repente, a ter relacionamentos com muitas pessoas para agradar o pessoal na sociedade, para ser uma pessoa bem vista e tal, porque ela tem esse objetivo, esse sonho na vida, esse projeto de vida de ter muito dinheiro. Mas ela tá fazendo muitas escolhas, de repente a pessoa tá toda hora na noite, né? Tá toda hora nas festas, se expõe, fica com mulheres que são que já projetam algum negócio, alguma parceria, né? Aceita drogas das pessoas, porque ela tá numa good vibes ali, e acha para manter o clima social, porque ela quer muito dinheiro, ela quer estar nesse ambiente, ela acha que é conveniente. Mas o oráculo aqui, né, pra galera que for se conectar com esse vídeo, que tá nessa vibe, o oráculo diz que isso é um movimento muito perigoso. É tipo assim, é perigo na estrada. E a estrada é violenta, os acidentes de morte acontecem. Então, de repente, não há necessidade. E essa pessoa aqui, esse grupinho, ele não quer ouvir. Ele tá no momento de negação, ele tá no momento de curtição, que não quer ouvir qualquer discurso, orientação, sermão, no sentido contrário dessa vida aqui, não quer nem saber. E aqui, ó, tanto é que não quer ouvir a questão da malícia, né? Por exemplo, assim, ele tá numa vibe de malícia, tá curtindo todas, ficando com todas as mulheres, mesmo precisando se proteger um pouco mais, numa dessa dá uma zebra, né? E ele acha que isso aqui é um presente, né? Que isso é um dom, ou seja, que essa vida aqui, essa vida a la louca, viva la vida, viva a vida louca, essa malícia, esse potencial de se envolver com várias mulheres, num contexto de tentação, aqui, né, da tentação, de repente se envolver com mulheres casadas, comprometidas, que isso seja um presente de vida, né? Por isso que é um presente e é um dom e é uma coisa que essa pessoa tem esse potencial e ela não quer ouvir o contrário, né? Essa proteção que é necessária em função desses múltiplos amores é uma coisa que preocupa. Olha a carta da preocupação, concern. Então tem alguma coisa muito mais oculta aqui, né, que tem a ver, de repente, com o judiciário. Se estamos falando de pessoas casadas, tem um perigo aqui. Tem alguma coisa que preocupa, que exige proteção, exige cuidado e é preocupante as 3 cartas que o oráculo aqui está tentando avisar um grupinho aí, tá? Porque se fosse algo assim, ó, super dá para viver esse momento dessa forma, depois você reseta e faz um detox e muda, as cartas seriam outras, mas nesse exato momento, nessa vibração, estamos no ano de 2025, outubro de 2025, de repente os planetas aí estão girando, a roda está girando para a pessoa começar a pensar em ouvir, proteger-se e parar de se preocupar no momento que ela sai dessa situação de perigo da estrada, né? E isso também tem a ver com esse courthouse, esse advogado, esse mundo da advocacia, o mundo do judiciário, o mundo dos negócios, que envolve aqui a grande fortuna, muito dinheiro. De repente aqui eu estou falando para um grupo de advogados, de pessoas que trabalham no judiciário, que estão tendo uma vida porra louca, assim, nesse momento, muitas más escolhas, se envolvendo com drogas, festas, múltiplos amores, muito na malícia, né? Acha que isso é um presente de Deus, um presente da vida, quer estar nesse mundo como um projeto de vida de grande fortuna, é o caminho que vai dar para ele o dinheiro, mas aqui o oráculo só trouxe a advertência, né? Tipo assim, te protege. É preocupante essa vida lá louca que tu tá vivendo. E, ó, na próxima curva, tu não sabe. Olha, gente, olha aqui a sequência, ó. Próxima curva, falling apart and falling into peace. Pode a pessoa se dar mal a ponto de se fragmentar pesado,
Fragmentação, né? Pode ser sem uma fragmentação, uma cisão sem volta, hein? Por causa das drogas. Possibilidade de divórcio, e aí que pode ter a ver com esse, né? Com esse judiciário da mulher pegar essas vibes loucas aqui ou a mulher ou o homem, né? E um total drama, uma traição aqui, ó, lipsticks, olha aqui, ó, in their feels, na cabeça deles só intimidade, sexualidade. Tem coisa aqui pesada com essa galera aqui do grupinho verde, que realmente precisa se cuidar, tá? Aqui tem, ó, a tentação, a curiosidade, a indiscrição, a felicidade, a escolha. Olha só. Então, quer dizer que tem aqui, ó. É uma caixa, curiosidade, uma caixa de Pandora, perigosíssima, né? Mas, enfim, é destruição forte. Mas, enfim, né? E aqui na sequência para fechar, a grande fortuna, presente, preocupação, questão judiciária, o judiciário, advogado, né? A corte, o tribunal, daí vem a morte de uma... é a possibilidade de finalizar um relacionamento com uma mulher. São homens. Uma mulher de alta honra. E exatamente, aqui tem, ó, uma riqueza repentina de um oficial no judiciário, aqui num caso de corte, criança, início de um novo projeto. Tem bastante informação aqui ao longo da sequência dos decks, mas até eu não vou ter como acessar, porque a gente vê aqui a ponta do iceberg, né? Nessa tiragem, é uma narrativa que surge, a ponta do iceberg, nós temos ainda várias cartas que vão trazer mais pistas, mas vai ficar na curiosidade do público. Eu acho que essa parte da mensagem já foi bem, uma mensagem de alerta, só essa ponta do iceberg já ajuda o pessoal a refletir, a tentar sair desse processo de negação, ver que pode dar BO isso aqui depois no final, e não vale a pena, de repente a pessoa vai perder a sua paz por pouca coisa. Pouca coisa até que não, né? Tô sendo bem legal até, porque isso aqui não é pouca coisa. Vamos tirar um I Ching da sorte, para ver qual é o conselho final da minha egrégora amada, pro povinho verde aí, da pedrinha verde, o coletivo verde, que tá vivendo uma situação bem complicada aqui. Tá numa vibe aqui, ó. Tá surfando, hein? Tá surfando essa onda, achando que não vai se arranhar nas pedras, né? Que a onda, o mar vai jogar nas rochas, ó, bum, e vai triturar com esse povo aqui. Pelo que a gente vê na sequência, as possibilidades, né? Vamos ver o que o I Ching... a gente só deseja sorte, a gente quer que as pessoas não quebrem a cara, né? Mas é que tem coisas, essas más escolhas, às vezes as consequências são inevitáveis, né? E a pessoa que tá resistente, ela não quer ouvir, ela tá no processo de negação, tá envolta em bastante malícia, né? Tá muito a fim de crescer financeiramente, ganhar muito dinheiro, sem se preocupar com o outro, né? Então, coisa tá forte. Vamos ver uma última mensagenzinha pro povo aqui. Vamos ver se Deus ajuda aqui com um esclarecimento. O que esse povo merece ouvir para finalizar? Opa, o conflito. Ai, olha só, já deu zebra. Eu disse, ó Zé Mané, ó Zezinho, olha aqui para ti, ó. Período de tensão e desafio. É importante lidar com os conflitos de maneira construtiva, buscando equilíbrio e resolução. Lembre-se de que a resolução pacífica pode trazer crescimento. Então, já vai dar BO. Agora sim, ó, Zé Mané, Zezinho, já vai dar BO, já tá dando BO.
Foi inconsequente, foi irresponsável, fez péssimas escolhas, saiu da dimensão do racional, do material, da consciência, foi para o mundo das drogas, foi para o mundo do delírio, da fantasia e de um mundo além da conta, né? Sem ter a proteção devida, né? Para acessar esses mundos, se jogou na malícia, precisava de mais proteção, se envolveu com múltiplos amores, a tentação pegou e não resistiu à tentação. Essa pessoa aqui não teve autocontrole, não resistiu à tentação. É uma pessoa ambiciosa, né? Maliciosa, que quer muito dinheiro, que é muito presente. De repente ela recebeu muitos presentes, que esse gift aqui, né? Também é questão de presente. E se colocou numa situação bastante preocupante, que levou à corte, provavelmente a situação de corte, que vai trazer um fim aí de alguma fase com essa mulher aqui, ó, a representação dessa mulher, e o resultado é um conflito, tá? Essa mulher aqui pode ser uma instituição, pode ser uma mulher mesmo, pode ser um personagem feminino da tua vida, mas já deu o BO. O conflito tá aqui e a mensagem final é período de tensão e desafio, vai ter que passar por isso, porque fez essas péssimas escolhas, né? O alerta tá aqui, há necessidade de se proteger mais, e é importante lidar com os conflitos de maneira construtiva. Agora vai ter que ser super zen, né? Buscando equilíbrio, a resolução. Lembre-se de que a resolução pacífica pode trazer crescimento. Então não adianta nem querer ficar brigando, ela louca, porque nem tem como se defender numa situação dessa. O ideal é fazer um acordo aqui na justiça pacífico, né? Pela paz, para que ambas as partes saiam bem satisfeitas, porque já deu BO. Pessoal, grupinho verde, toma atento. Grupinho verde esmeralda, coletivo esmeralda. A situação tá posta, tá vibrando já no inconsciente isso aqui, já deve estar materializando algumas influências. Já deu BO, ou se não deu, já vai dar. Então, a paz é a solução. Abraço aí, galera. Força. Tchau, tchau.